Olá, Matt Coffer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de doença de Parkinson. E essa doença, pessoal, tenho certeza que muitos de vocês já tiveram contato com pacientes com essa doença, eventualmente até mesmo familiares. Afinal de contas, é uma doença muito comum e não podia ser diferente na sua prova também, é muito frequente. Qual vai ser o nosso roteiro da aula de hoje, pessoal? Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre conceitos iniciais, o que é a doença de Parkinson, por que ela surge, já puxando o gancho para a fisiopatologia. Entender a fisiopatologia é importante para entender como que funcionam as medicações para tratar o Parkinson, qual que é o quadro clínico típico da doença de Parkinson, que é justamente esse ponto que mais cai na sua prova, então muita atenção a essa informação, como é feito os diagnósticos da doença de Parkinson. Também é importante falar dos diagnósticos diferenciais, que é um tema que vem caindo ano após ano, geralmente aquela questão um pouquinho mais difícil, que o candidato um pouquinho mais desatento ou não conhece o assunto acaba errando. E por fim, mas não menos importante, o tratamento da doença de Parkinson. Para começar, pessoal, pode ler essa questão da USP São Paulo, que é a questão que é no último ano, o concurso deles. Leia com calma, questão bem feita, como habitual da USP mesmo. E mais tarde nós voltaremos nessa questão juntos e resolveremos ela. Pessoal, então o que é a doença de Parkinson, pessoal? Vamos falar um pouquinho da epidemiologia. É a segunda doença neurodegenerativa mais comum de todas. Ela só perde para a doença de Alzheimer. Por isso que muito provavelmente você já teve contato com um paciente com Parkinson. Esse paciente, pessoal, ele vai lhe procurar no ambulatório, não vai ser um pronto-socorro. Então esse é um detalhe. Quando se lê uma questão de prova de Parkinson, você já começa a deduzir que é uma consulta mais ambulatorial do que pronto-socorro. E nós sabemos que um dos principais fatores de risco para a doença de Parkinson é a própria idade. Portanto, é uma doença mais comum em idosos acima de 65 anos. Tem um caráter de forma predominante motor, ou seja, o que chama mais atenção na doença são os sintomas motores, como tremor, como rigidez, bradicinesia, mas tem que lembrar que não é exclusivo, pessoal, de sintomas motores. Nós temos diversos sintomas não motores da doença, que eu vou explicar logo mais. E por que tem esse nome de doença de Parkinson? Por causa desse senhor aqui, o James Parkinson, era um neurocientista britânico que em 1817 descreveu o quadro clínico típico da doença de Parkinson. Portanto, a doença foi homenageado em questão do James Parkinson. E como é que ele divulgou essa doença? Como é que foi feita a publicação naquela época, pessoal? Foi feita com essa imagem aqui. O James Parkinson apelidou naquela época, denominou naquela época a doença de Parkinson como shaking palsy, a paralisia agitante. O que ele quis dizer com isso? Essas duas imagens aqui, elas são muito clássicas no paciente com Parkinson até os dias de hoje. O paciente, ele está tremendo, porque geralmente tem um tremor, que, como vocês vão ver mais adiante, é o tremor mais unilateral, um tremor mais repouso. Então, ele está tremendo, tem um movimento mais hipercinético, mas ao mesmo tempo ele está mais encurvado, mais rígido, mais duro. Por isso, o nome de shaking palsy, uma paralisia agitante. E hoje, pessoal, depois de vários anos, sabemos alguns fatores de risco e fatores de proteção para essa doença. E isso, eventualmente, pode cair na sua prova. Fatores de risco, como eu mencionei anteriormente, o mais comum é a própria idade. Acima de 70 anos de idade começa a aumentar bastante a prevalência de doença de Parkinson. Temos também exposição a pesticidas e, já puxando o gancho por debaixo, morar em área rural. Esses dois aqui são bem interessantes porque sabemos que a população, idosos que acabaram trabalhando com agricultura, sem um uso de EPI adequado, tem o maior risco de doença de Parkinson. E também, mais recentemente, foi descoberta a relação de diabetes mellitus tipo 2 com doença de Parkinson. Ao passo que nós também temos fatores de proteção, pessoal. Olha que interessante, nosso bom e velho cafezinho, quem está plantão sabe quão importante é o cafezinho, ele parece ter sim um fator protetor para a doença de Parkinson. De forma curiosa, tabagismo também parece ser um fator protetor, atividade física e o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Nós temos muitas coisas para descobrir ainda por que o indivíduo acaba desenvolvendo doença de Parkinson, mas o que nós sabemos hoje de mais concreto é isso que está sendo exposto para vocês. Fatores de risco e fatores de proteção. E agora, pessoal, nós temos que comentar um pouquinho sobre a fisiopatologia, de uma forma bem sucinta para vocês. Óbvio que a fisiopatologia de Parkinson é bastante complexa, temos vários gaps que nós ainda não compreendemos, mas tem dois marcos fisiopatológicos que eu quero que vocês saiam da sala sabendo de cor salteado. Primeiro, ocorre a degeneração dos neurônios da substância negra, que se localiza no mesencéfalo, pessoal. Mesencéfalo que é localizado no tronco cerebral. Tem que saber, professor, que é mesencéfalo? Tem, porque já caiu questão de prova
tentando confundir vocês. Em vez de colocar mesencéfalo, escreveram diencéfalo, por exemplo, não tem nada a ver com mesencéfalo. E qual que é a consequência dessa degeneração dos neurônios da substância negra, pessoal? A consequência é uma queda progressiva de dopamina. Esse aqui é o grande neurotransmissor que está em falta nos pacientes com doença de Parkinson. E nós sabemos que os sintomas motores da doença de Parkinson, eles começam a se tornar mais evidentes quando aproximadamente 60% desses neurônios já foram embora, já morreram. Além da questão da degeneração dos neurônios de substância negra, nós temos ainda os depósitos anormais de alfa-sinucleína e de corpos de Levy. Muita atenção agora. Nessa imagem aqui abaixo, na patologia, nós identificamos os corpos de Levy. Então, isso pode ser que seja cobrado numa prova multimídia, por exemplo. E tem que lembrar que os corpos de Levy, pessoal, eles não são patognomônicos de doença de Parkinson. Por quê, professor? Porque existe uma outra doença que é bastante similar ao Parkinson, que é a demência por corpúsculo de Levy. E também tem corpos de Levy na patologia dela. Então, isso também já caiu em prova. Corpus de Levy não é patognomônico de doença de Parkinson. Assim como também depósito anormal de alfa-sinucleína não é patognomônico de Parkinson. O que é mais característico, quase, digamos que exclusivamente o Parkinson, é esse primeiro item aqui, a degeneração de neurônios da substância negra. Agora a gente consegue já deduzir algumas coisas, pessoal. Se o que está faltando é dopamina, obviamente nós precisamos repor essa dopamina de alguma forma, certo? E é justamente isso que a levodopa, que é um medicamento que a gente usa para Parkinson, vai tentar fazer no organismo do paciente. Se nós pudéssemos dar um zoom na neuroanatomia, vamos olhar um pouquinho melhor a parte do mesencéfalo. Esse aqui é o mesencéfalo, pessoal. Então isso aqui, uma visão do nosso cérebro de cima, um corte axial. A gente vê o que seria um indivíduo normal, um mesencéfalo de um indivíduo normal, que parece um Mickey. A gente vê que isso aqui escurinho é substância negra, não é por acaso que recebe esse nome. E são justamente esses neurônios aqui, da substância negra, que produzem a dopamina de forma fisiológica no nosso corpo. Agora perceba como que é o mesencéfalo do paciente com Parkinson. Esse pretinho aqui dá espaço a quase essa transparência, fica quase a mesma cor do resto do mesencéfalo. Isso reflete uma deficiência importante de dopamina e, consequentemente, ocorre morte de neurônios dessa topografia. O paciente começará a ter, então, sintomas motores. E já puxando outro gancho para o quadro clínico, pessoal. Como que você vai desconfiar de Parkinson na sua prova? E na vida real também. Basicamente, pessoal, vamos lembrar o seguinte, nós temos sintomas motores, que é o que chama a atenção do paciente, é geralmente a partir deles que nós faremos diagnósticos de doença de Parkinson, porque nós temos sintomas não motores que não são tão específicos de Parkinson, muitas vezes acabam sendo até negligenciados pelo próprio paciente, mas que precisam ser ditos porque são tão importantes quanto os sintomas motores e porque tem que cair na sua prova também. Então, lembra desse slide, pessoal. Doença de Parkinson é igual a sintomas motores mais sintomas não motores. E quando eu falo de sintomas motores, pessoal, existe uma tríade. Alguns autores falam que é uma tétrade, mas o mais frequente é que seja essa tríade de tremor, bradicinesia. O que é bradicinesia, professor? Brad quer dizer lentificado. Então, movimentos lentificados, reduzidos, bradicinesia. Rigidez, essa é a tríade clássica. E tem um quarto elemento, que é instabilidade postural, quando o paciente começa a ter muitas quedas, mas isso costuma ser um achado tardio, pessoal. Pelo menos 5 anos de doença em média. Então, se você encontrar um enunciado da sua prova que começa a descrever bradicinesia, rigidez, mas o paciente já tem instabilidade postural com 1 ano de evolução, 2 anos de evolução, opa, isso aqui não está com cara de ser Parkinson. Isso aqui está com cara de ser um parkinsonismo atípico. Será que isso aqui é uma demência por corpúsculo de Levy? Será que isso aqui é uma atrofia de múltiplos sistemas? Então toma cuidado com isso. E lembrar dessa formação central, que é fundamental, pessoal. Tremor, bradicinesia e rigidez são assimétricos no início da doença e na grande maioria dos pacientes, até o final da doença, continua sendo assimétrico. Se nós pudéssemos fazer uma linha do tempo, pessoal, como é que é a evolução do paciente com Parkinson? Seria mais ou menos dessa forma. Guarde com muito carinho essa imagem aqui para vocês. Olha só, nós podemos dividir, reforçando, nós temos sintomas motores e não motores da doença de Parkinson. Em azulzinho aqui, os sintomas motores e em verde, sintomas não motores. Você consegue perceber o seguinte, aqui nessa linha onde estou apontando, é onde é feito o diagnóstico, que é quando o paciente tem bradicinesia, tem rigidez e tem tremor. Perceba que anos antes do surgimento desses sintomas motores,
o paciente apresenta diversos outros sintomas, mas que acaba passando despercebido ou às vezes até negligenciado, como a questão da ansiedade, questão de uma hiposmia. Então não é só Covid que leva a anosmia e hiposmia, pessoal, Parkinson também leva. Questão de constipação intestinal, isso aqui é muito clássico, em torno de 5 a 10 anos antes do diagnóstico de Parkinson, o paciente já começa a ter uma alteração da motilidade intestinal. Depressão também pode ser um pródromo da doença de Parkinson. E transtorno comportamental de sono REM, que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente com vocês. Que isso aqui é muito típico de Parkinson, mas não é patognomônico. Existem duas doenças que também podem levar a isso. Perceba que ao longo da evolução do Parkinson, dos sintomas motores, o que nós teremos ainda? Teremos flutuações e discinesia. Isso tem muita relação com o próprio tratamento da levodopa. O paciente, ora, vai estar mais, digamos, mais fácil de se mexer, menos bradicinesia, mas vai ter períodos que vai ter mais agudizada essa bradicinesia do paciente. Em estágios mais finais, depois de mais de 10 anos de doença aproximadamente, o paciente acaba evoluindo com disfagia, instabilidade postural, quedas e provavelmente óbito por decorrência dessas quedas principalmente. Agora veja também que embaixo a gente começa a perceber que existe uma progressão de outros sintomas não motores de forma paralela aos motores. O paciente começa a ter uma progressão na doença do Parkinson, ele começa a ter também, por exemplo, dores, fadigas, apatia, transtornos cognitivos leves, hipotensão ortostática, num estágio um pouco mais avançado, psicose, pessoal, psicose é uma coisa bem interessante. O paciente, depois aí de uns 5, 10 anos de doença, pode começar a ter alucinações visuais também. E em último estágio, o paciente pode abrir um quadro franco de demência por doença de Parkinson, certo? Então guarde com bastante carinho essa imagem aqui, que é a evolução natural de um paciente com doença de Parkinson. Só com essa imagem aqui, pessoal, você já consegue acertar a questão de prova. Quer ver? Olha essa questão do ENARE, caiu no último ano. Questão bem direta ao ponto. É considerada uma manifestação clínica comum da doença de Parkinson A. Qual dessas que está certo, pessoal? Letra A, estabilidade postural. Incorreto, é justamente o oposto, pessoal. Instabilidade postural. O paciente começa a perder os reflexos dele de se sustentar um tronco e de caminhar, e com isso acaba tendo várias quedas. B, hipercinesia, pessoal. Não, é o contrário, é bradicinesia. É uma redução da velocidade dos movimentos desse paciente. C, fasciculação, pessoal. Errado, fasciculação é típico de uma outra doença que não tem nada a ver com o Parkinson. Qual que é essa doença? Esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Então C, errada. D, hipermobilidade, errado também, pessoal. Lembra que o Parkinson é doença dos brades e não dos hipers. Então D, corta fora. E E, rigidez em roda dentada ou denteada. Sim, essa aqui é a rigidez clássica do paciente com doença de Parkinson. Portanto, letra E já é a resposta a essa questão. E falando da bradicinesia, pessoal, vamos caracterizar um pouquinho melhor o que é isso. Eu já falei para vocês basicamente a definição. É uma caracterizada por uma lentidão e redução da amplitude dos movimentos voluntários e automáticos. O paciente apresenta uma incapacidade de sustentar movimentos repetitivos, tem uma fatigabilidade e dificuldade para realizar atos motores simultâneos. Como é que você vai testar a bradicinesia na sua vida real, principalmente? Através dessa manobra aqui, do Finger Tap Test. O paciente tem que fazer esse movimento das duas mãos, de forma bem ampla, movimento amplo e o mais rápido que ele conseguir. O paciente com Parkinson, pessoal, ele vai ter um achado como esse aqui, ó. Ele começa a ter uma redução na amplitude do movimento e uma lentidão desse movimento. Isso aqui é uma forma de você caracterizar de forma bem clássica a bradicinesia. E a bradicinesia é um critério obrigatório para a doença de Parkinson, pessoal, para o diagnóstico da doença de Parkinson. Então não esquece dessa informação. A gente pode avaliar a bradicinesia também de outras formas. Ela pode se manifestar de uma forma mais cranial. O paciente com Parkinson ele começa a ter uma redução da expressão facial, ele começa a ter uma, digamos, a mesma expressão facial quando está feliz, quando está triste, ele perde um pouco essa mímica facial. Pode se avaliar também pela questão orofaríngea, o paciente começa a ter uma celorreia, uma disfagia, uma disartrofonia hipocinética. O que é isso, professor? Disartrofonia é parecido com uma disartria, mas uma voz mais abafada, você fica difícil entender o que ele está falando, e ele fala cada vez mais lentificado. Os membros nós podemos avaliar através da destreza dos movimentos, como por exemplo o Finger Tap Test, que eu acabei de mostrar para vocês, e também uma forma bem interessante de avaliar é o tamanho da escrita, pessoal. Você pede para o paciente escrever o nome dele, por exemplo, 3 vezes no papel, você percebe que o tamanho da letra dele está menor.
E isso muitas vezes é uma queixa que o próprio paciente traz ativamente para você. Esse ano, por exemplo, já tive pelo menos 2 pacientes que eu atendi que traziam essa queixa de micrografia. E eu preencher um cheque, ainda tem gente que usa cheque, porque parece, tem gente, vai preencher o cheque e as letras começam a ficar muito pequenininhas, às vezes até de forma que não consegue entender o que está sendo escrito. Então, isso é uma forma de bradicinesia. E marcha, pessoal, também pode ser uma manifestação de bradicinesia, e ela é caracterizada como uma marcha em bloco. O paciente tem dificuldade para caminhar de forma mais rápida. Ele começa a arrastar os pés no chão, ele começa a festinar, começa a caminhar como se fosse em passinhos pequenininhos, é uma forma de tentar driblar essa rigidez que ele tem, e chega uma hora que ele pode simplesmente travar. Ele está caminhando e trava, e não consegue sair dali. Demora alguns segundos para ele voltar ao normal e começar a caminhar devagarinho de novo. Veja esse vídeo interessante que mostra pra gente como que é uma marcha parkinsoniana clássica. Esse aqui é um ator, logicamente, não é um paciente, mas ele conseguiu reproduzir muito bem como é que é a marcha de um paciente parkinsoniano. Então aqui está explicando como é que é a marcha do paciente com Parkinson. Ele vai começar a mostrar logo a seguir. Então veja que ele adota uma postura mais encurvada. Lembra daquele documento do James Parkinson? É muito parecido com o que a gente encontra na vida real. O paciente com essa postura mais encurvada e vai tentar caminhar dessa forma. O paciente tem uma hesitação para caminhar. Ele começa a parar e parece que não vai. E quando começa a caminhar, esses passos curtinhos, bem lentificados, e veja o tremor das mãos ao mesmo tempo. Percebe que o paciente tem uma redução no balanço do braço também quando caminha. Parece que o braço está duro, assim, está rígido. Isso é uma forma bem típica mesmo de marcha de doença de Parkinson. Então, quando um paciente assim chega para você no ambulatório, no consultório, ou eventualmente para um socorro, você já pode deduzir de cara, esse paciente provavelmente tem uma doença de Parkinson. Essa imagem aqui, pessoal, é da micrografia que eu falei para vocês, a redução da escrita. A gente pode avaliar através desse desenho aqui, que nós chamamos de espiral de Arquimedes. Você faz esse desenho no papel e pede para o paciente copiar. O paciente com Parkinson vai tentar copiar e olha o que acontece. Além de o contorno ficar um pouquinho mais trêmulo, percebe que ele fica bem menor do que o desenho original. Isso aqui é uma forma bem fácil e objetiva de se demonstrar que realmente tem uma bradicinesia nesse paciente. Além da bradicinesia, pessoal, 2 outros itens que nós temos que falar. A rigidez, nós comentamos um pouquinho já na questão do enário. A rigidez, pessoal, aqui nós classificamos como uma hipertonia, então hiper de estar exacerbado, está aumentado, um tônus aumentado do tipo plástico, uma hipertonia plástica. Lembrando que nós temos a hipertonia elástica, que é aquela rigidez do paciente com lesões como o AVC, por exemplo, lesões primeiro neurônio motor. No caso do Parkinson, é hipertonia plástica. Então lembra, plástica de Parkinson. E isso também é chamado de roda denteada. Como é que você avalia isso? Você vai avaliar de forma passiva a movimentação, por exemplo, do membro superior do paciente. Você começa a abaixar um membro superior dele, de forma passiva, e você percebe que tem muitas vezes um travamento. Você está baixando e o corpo trava, aí libera de novo, aí trava, aí libera de novo. Isso é a hipertonia plástica, a roda denteada. E nós temos o clássico tremor, que talvez seja a manifestação que vocês provavelmente mais conhecem. O tremor, pessoal, é fundamental vocês terem na ponta da língua como é que é o tremor, como é que é a semiologia desse tremor. Por quê? Porque existem outras doenças, outras condições que podem imitar ou confundir o tremor parkinsoniano. E é justamente isso que as bancas de residência têm cobrado ano após ano. O tremor da doença de Parkinson, pessoal, primeira coisa, ele é um tremor de repouso, ou seja, você está conversando com o paciente no consultório e o paciente está lá com o tremorzinho dele. Pode ser exacerbado na marcha, no esforço ou em situações de nervosismo, de tensão emocional. É uma frequência de 4 a 6 ciclos por segundo, que é considerada uma frequência baixa. Existe uma pequena variação de literatura, alguns livros falam de 4 a 6, 4 a 7, 3 a 5, mas o que tem que gravar é que é uma frequência baixa. É um tremor unilateral, vou falar para vocês, tanto a rigidez, quanto a bradicinesia, quanto o tremor, eles começam de forma unilateral. Se na sua prova você vê uma questão que descreve já um tremor bilateral logo de cara, opa, cuidado, isso aqui provavelmente não é doença de Parkinson. E lembrar que esse tremor envolve preferencialmente as mãos, também chamado de tremor de contar moedas. O paciente fica assim, ó, como se estivesse literalmente contando dinheiro, contando moeda. E nós temos que fazer uma comparação, pessoal, do tremor parkinsoniano com o tremor essencial, que é o que mais cai na prova de vocês quando nós falamos de quadro clínico e de diagnósticos diferenciais.
Qual que é o lado do tremor parkinsoniano? Ele é unilateral, reforçando mais uma vez. E o tremor essencial? Ele é bilateral, pode ser discretamente assimétrico, ou seja, um lado tremer um pouco mais que o outro. Mas na sua prova vai estar escrito que é bilateral. Qual que é a semiologia do tremor parkinsoniano? É um tremor em repouso, do tipo pronação e supinação. E o tremor essencial, ele é um tremor cinético, um tremor de ação. Então o paciente vai escrever para você: doutor, eu tenho um tremor quando vou pegar um copo. Vou pegar um copo e minha mão começa a tremer. Ou eu vou escrever e minha mão começa a tremer, eu não consigo escrever. E isso vai estar descrito na sua questão de prova, que o paciente se sente envergonhado porque vai estar numa festa, estar num evento social, vai tentar pegar um objeto e aí ele começa a tremer. E aqui a semiologia do tremor essencial é do tipo flexão e extensão. Agora a frequência, reforçando, o tremor parkinsoniano, frequência baixa, o tremor essencial é uma frequência alta, a amplitude do parkinsoniano é de média grande, no essencial é pequena, e história familiar é muito mais frequente no tremor essencial, e isso pode estar na sua prova, já caiu várias questões dando essa dica para você, esse bizu, na hora da prova, falar, o paciente tem um tio que também tinha uma história parecida de tremor, ou o pai tem um tremor parecido. E olha que interessante, fatores de melhora para o tremor essencial, o álcool. Isso aqui, pessoal, quando tiver na sua prova escrito que o paciente melhora o tremor com álcool, pode assinalar de olho fechado. Isso aqui é tremor essencial até que se prove o contrário. Não tem outro tremor que melhore que o álcool, a não ser o tremor essencial. E qual é o tratamento do tremor parkinsoniano? Pode ser feito com anticolinérgicos, agonistas como pramipexol, levodopa e eventualmente cirurgia. Pessoal, do ponto de vista do especialista, tremor parkinsoniano às vezes é muito difícil de tratar. Não é o principal sintoma que a gente consegue melhorar no paciente. A gente consegue melhorar muito mais, por exemplo, a platinesia, a rigidez dele, do que o tremor. E nesses casos mais refratários, mais difíceis, a gente acaba encaminhando para a cirurgia para tentar melhorar esse tremor. Ao passo que o tremor essencial, pessoal, as drogas de primeira linha para eles é beta-bloqueador e primidona. Agora, cuidado. Beta-bloque, pessoal, para o panolol, principalmente, que é o mais estudado, você tem que lembrar o seguinte: lembra nossa aulinha lá de enxaqueca. Qual é o paciente que você não vai prescrever beta-bloqueador? É o paciente que tem asma, DPOC, ou o paciente que tem alguma bradiarritmia. E isso vai estar escrito na sua prova, quando o examinador vai tentar confundir vocês. Ele vai pedir qual é o tratamento do tremor essencial e vai colocar que o paciente tem uma asma, que usa bombinha. Então, nesse caso, você não vai prescrever o propanolol e dá prioridade para primidona. Combinado? Os dois tremores, pessoal, mais raros do que o essencial, que o parkinsoniano, mas que já caiu em prova, eu preciso falar com vocês. Primeiro é o tremor rubral, também conhecido como tremor de Holmes. Ele tem uma frequência de 2 a 5 Hz, frequência baixa. Ele é unilateral e é misto. Ele pode acontecer tanto no repouso quanto na ação. E tem maior componente postural e cinético, ou seja, você vai conseguir ver melhor esse tremor quando o paciente, por exemplo, levanta os dois braços. Aí o paciente começa a tremer. É um tremor muito capacitante e ele é secundário a lesões no tronco cerebral ou cerebelo. Ao passo que, já puxando um gancho, nós temos tremor cerebelar. O tremor cerebelar, pessoal, tem essa frequência de 3 a 4 Hz e é um tremor essencialmente postural, de intenção e ação. Ele piora ao alcançar um alvo. Como que você vai avaliar isso na vida real? Você pede o paciente, por exemplo, encostar o indicador dele no nariz dele. O paciente vai ter um tremor muito exacerbado quando faz essa manobra. E lembra que o tremor cerebelar, pessoal, ele quase sempre vai vir acompanhado de outros sinais e sintomas cerebelares. Qualquer lesão do cerebelo, um tumor, um AVC, ou até mesmo uma lesão da esclerose múltipla, o paciente vai ter junto com esse tremor, vai ter uma ataxia, vai ter uma dismetria na manobra índex-nariz, vai vir uma outra constelação de sintomas além do tremor. Então esse é o bizu para a prova de vocês. Dê uma olhada aqui como é que é o tremor rubral, pessoal. Olha só esse paciente. Tremor rubral pré-operatório. Lembrando, o tremor rubral de Holmes é secundário a uma lesão no tronco cerebral, principalmente, ou no cerebelo. Veja quão incapacitante e intenso é esse tremor. Vocês vão ver que incrível que fica esse tremor depois da cirurgia que esse paciente fez. Ele não consegue nem colocar a caneta no papel para escrever. Agora, pós-operatório. Olha a diferença, pessoal. Nem parece a mesma pessoa, né? Então, guarda esse vídeo com carinho, porque é um aspecto típico de tremor rubral. E agora, vamos ver como é que é o tremor cerebelar. Veja o caso desse rapazinho aqui.
Ó, ele vai tentar atingir a caneta, opa, erra o alvo, tem uma dissimetria muito clássica, muito evidente. E veja que quando ele vai tentar atingir o alvo, ele começa a tremer também. E com base nisso, olha a questão direta ao ponto da Unesp 2022. O enunciado é basicamente isso, o tremor, 2 pontos. Nós temos que ler essas 4 opções e ver qual que dá certo. A. Tremor cerebelar é caracterizado por predomínio com repouso, pessoal? Incorreto já. É um tremor cinético e de frequência alta. Errado. B. Tremor essencial é doença grave e costuma piorar com beta-bloqueadores? Tudo errado, pessoal. O tremor essencial ele é muito mais benigno, digamos assim, do que o Parkinson. Por quê? Porque ele causa basicamente tremor. Por isso é o nome dele, tremor essencial. E é uma doença até mais frequente que essa de Parkinson. E, pelo contrário, não piora com beta-bloqueadores. Ele é tratado com beta-bloqueadores, com propanolol. É droga de primeira escolha, junto com primidona. E a letra C e a letra D, vejo que são muito parecidas. Então, quando você olha uma questão dessa, pessoal, bate o olho e vê que 2 alternativas parecidas, geralmente uma delas é a certa. Letra C, vamos ver. O tremor parkinsoniano é de predomínio assimétrico, de baixa frequência e repouso. Ao passo que o parkinsoniano, e a letra D, o parkinsoniano é de predomínio simétrico, de baixa frequência e repouso. Qual que está correta, pessoal? Correta, nossa letra C de casa, parkinsoniano é de predomínio assimétrico. Então, a resposta correta, pessoal, letra C de casa. O tremor parkinsoniano, ele é assimétrico. Essa questão Santa Casa São Paulo, bem interessante, uma questão bem recente também. Paciente de 38 anos de idade, queixa de tremores em mãos ao manipular objetos, principalmente à direita, ele é destro, que pioram a extensão dos braços e quando fica ansioso. Então, opa, começa a perceber o seguinte, pessoal, 38 anos não é a faixa etária que a gente espera para Parkinson, correto? Segundo ponto, esse tremor desse paciente aqui, ele fica mais exacerbado quando ele vai estender os braços. Portanto, é um tremor mais postural que a gente fala, que é o oposto do tremor parkinsoniano. Relata que ele melhora se toma uma pequena dose de aguardente. Então, olha só a dica que o examinador deu para você. O tremor desse paciente, ele melhora depois de uma pinga, depois de um álcool, pessoal. Isso aqui é tremor essencial até que se prove o contrário. E forma também haver outros familiares mais idosos que ele com o mesmo quadro clínico. Mais uma dica, mais um bizu que esse examinador lhe deu. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável, pessoal. Qual é o tremor, qual é a doença que leva o paciente a ter um tremor bilateral de mãos, mais postural, quando o paciente vai pegar um objeto, que melhora com álcool e que tem história familiar positiva, pessoal. Só pode ser nossa letra C, tremor essencial. Doença de Parkinson, pessoal, não. Doença de Parkinson teria que ter outros sintomas como bradicinesia, rigidez plástica, não está na faixa etária, e a simbologia desse tremor não bate com o tremor parkinsoniano, que lembra, é repouso, unilateral. Então não bate a história desse paciente com Parkinson. Letra A está errado. B, distonia, pessoal. Distonia não. Distonia, existe tremor distônico, é um diagnóstico diferencial, mas geralmente é um tremor que tem muita relação com uma tarefa específica, como por exemplo, escrever. E o paciente não tem nenhuma descrição de distonia, ele tem uma descrição de tremor quando ele faz a extensão dos braços. Fora que distonia dos 2 membros é algo bastante improvável também. C, tremor essencial, sim, é a nossa resposta correta. D, tremor provocado pelo álcool, pessoal. Não, aqui o tremor essencial, ele melhora com o álcool, mas ele não surge pelo álcool. E E, síndrome cerebelar ou de Holmes, lembra que o conceito que eu falei para vocês, que quando a gente fala de cerebelo, vem vários outros sintomas juntos, como uma dismetria, uma ataxia, uma fala escandida. Nada disso foi descrito para a gente. Portanto, resposta correta, nossa letra C de casa, tremor essencial. Questão que saiu do forno na Unifesp, pessoal. Última provinha deles. Homem, 68 anos de idade, teve uma piora do tremor antigo, que atualmente tem impactado na vida social, ao deixar de frequentar a padaria para tomar café por comentários jocosos, como se tivesse ressaca. Observou que os sintomas melhoram quando ingere álcool. Acabou, pessoal. Acabou, literalmente. Qualquer questão de tremor que fale isso, que os sintomas melhoram com álcool, pessoal, é tremor essencial até que se prove o contrário. Mesmo com essa idade aqui, ó, 68 anos de idade. Perceba que o tremor não surgiu há 1 mês ou 2 meses. O enunciado fala pra gente que é um tremor antigo, mas que parece ter uma piora recente, mas já é de anos, provavelmente, de evolução. O autor quer saber qual é o diagnóstico mais provável e a investigação e conduta mais adequada. A. Tremor fisiológico, não é necessária investigação, evitar gatilhos, pessoal. Não, tremor fisiológico, pessoal, é um tremor bastante frequente, que pode ser exacerbado por ansiedade, por alguns medicamentos,
e é um tremor mais cinético postural e não tem essa relação de melhorar com álcool. Então, letra A, incorreto. B, tremor essencial exacerbado, sim, não é necessária investigação, correto, e propranolol, perfeito, tá tudo certinho aqui. Pós-diagnóstica, a gente não precisa pedir nenhum exame para confirmar o tremor essencial, não precisa pedir ressonância, tomografia, nada, e o propranolol é a droga de primeira escolha para os pacientes. C, tremor parkinsoniano, eletroneomiografia e levodopa. Errado, pessoal, por várias coisas. Primeiro, o tipo de tremor desse paciente não bate com Parkinson. Lembra que Parkinson é unilateral, repouso, contar moedas. 2. A gente não precisa da eletroneuromografia para fazer o diagnóstico de tremor parkinsoniano. Eletroneuro tem um papel tanto quanto discutível no manejo de tremor. A gente pede mais para aqueles casos muito em dúvidas que a gente fica. Então, o diagnóstico de Parkinson ele é clínico. E terceiro, o levodopa, tudo bem, seria correto se fosse Parkinson, mas nosso paciente não tem nenhum estigma de Parkinson. E D, esclerose múltipla, não faz o menor sentido, pessoal. Esclerose múltipla é a principal doença desmilizante autoimune do nosso sistema central. Uma paciente mais jovem, mulher jovem, e que vai ter surtos de neurite óptica, por exemplo, vai ter surto de mielite, de mielopatias, não vai cursar meramente com um tremor que, afinal, não tem nenhum padrão específico de tremor na esclerose múltipla. A esclerose múltipla, por ter tremor, geralmente é o tremor secundário à lesão cerebelar. Então, essa letra D que não tem nada a ver com a história do nosso paciente, a gente fica, portanto, com a resposta correta, tremor essencial exacerbado. E não é necessário uma investigação, o tratamento é feito com propranolol. E agora o quarto item, pessoal, instabilidade postural. Lembra que eu falei para vocês que alguns autores consideram que a doença de Parkinson é uma tétrade em vez de uma tríade. Mas a tétrade, na verdade, seria essa instabilidade postural. Lembrando que ela é um achado tardio, a gente não espera que ela esteja presente junto com bradicinesia, com tremor, com rigidez. Ela acontece através de uma perda dos reflexos de readaptação postural e reforçando, o pessoal, não é frequente em fase iniciais da doença. Se você vê na sua prova um iniciado com um paciente que tem instabilidade postural, cuidado, pessoal, isso aqui não é doença de Parkinson. Lembra comigo esse gráficozinho mostrando a evolução, a linha do tempo dos pacientes com doença de Parkinson. Veja que aqui nós temos os sintomas de pródromo, pré-motores, o diagnóstico e aqui a evolução da doença. Lembra aqui, ó, bradicinesia e rigidez tremor está bem aqui e olha só onde está a estabilidade postural. Está bem depois, pessoal, depois de 10 anos em média, o paciente vai começar a ter. Então, muito atenção a isso. Viu na sua prova um paciente suspeito? Opa, está muito rápido essa estabilidade postural, isso aqui não é doença de Parkinson. Questão da Rickson 22. Também uma banca que tem uma característica de ser bem direto ao ponto, parecido com o Enale. Na doença de Parkinson, é correto afirmar que a tremores, instabilidade postural e rigidez são os primeiros sinais da doença. Muito cuidado, pessoal. A de armadilha. Tremor e rigidez, tudo bem, são precoces, mas instabilidade postural não, pessoal. Acabei de falar. Instabilidade postural é algo tardio, depois de 5, 10 anos de doença. Então, A, corta fora. B, a bradicinesia tem início proximal com dificuldade de levar os braços. Errado. A bradicinesia é mais distal, pessoal. Lembra? A micrografia, o paciente escreve com uma letra menor, tem dificuldade para escrever. Então, ela tem um início distal e não proximal. C, a rigidez é bilateral, acaba por aí. Todos os sintomas clássicos de Parkinson, rigidez, tremor e bradicinesia são assimétricos, unilaterais e precoces de respeito à clínica. O que está errado aqui é bilateral. E D, quedas frequentes no início da doença, deve alertar para outras causas de parkinsonismo. Perfeito, pessoal. Letra D é de dado nas respostas. Nesse caso, você tem que lembrar basicamente do quê? De parkinsonismos atípicos, também chamados de parkinsonismo plus, como atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear progressiva, degeneração córtico-basal e demência por corpúsculo de Levy. Nós temos que falar com vocês ainda, pessoal, sobre os sintomas neuropsiquiátricos, que muitas vezes são um tanto quanto negligenciados nesses pacientes. Queria falar com vocês de 2 desses sintomas neuropsiquiátricos. Depressão, lembrar que ela ocorre em até 60% dos pacientes e pode estar presente até mesmo antes da manifestação dos sintomas motores e até mesmo junto da manifestação deles. E o tratamento é feito com inibidores seletivos da recaptação de serotonina, por exemplo, sertralina, duais, como venlafaxina, tricíclicos, juntamente com terapia cognitivo-comportamental. Nunca esquecer que a gente tem que associar um medicamento com medidas não farmacológicas também. E a psicose, pessoal, a psicose ela é mais frequente em fases avançadas. Se vocês lembrarem lá no começo dessa aula, eu mostrei aquele gráfico, aquela linha do tempo do paciente com Parkinson. Psicose está lá no final. Então, lembrar esse conceito. Psicose é lá no final que ela aparece, mas pode ter uma prevalência de até 60% dos casos, pessoal, uma prevalência bem importante.
e ela pode ser agravada por medicamentos que o paciente acaba tendo que usar, como, por exemplo, os agonistas dopaminérgicos. Qual que é o maior exemplo de agonista dopaminérgico? É o pramipexol. E qual que é o tratamento da psicose da doença de Parkinson? A pimavanserina, pessoal, é um antipsicótico que foi inventado, aprovado especificamente para essa situação, psicose na doença de Parkinson. Mas é um remédio muito pouco disponível. No Brasil, o que a gente acaba utilizando? Quetiapina e clozapina. E reforçar com vocês mais ainda outros sintomas não motores: constipação intestinal, anosmia e hiposmia, dermatite seborreica, transtorno comportamental no sono REM, fadiga e dor crônica. Quando eu falo, pessoal, de transtorno comportamental no sono REM, eu quero que vocês tenham em mente esses conceitos aqui. Primeiro, é uma parassonia da fase adulta que ocorre no sono REM, por isso o nome. O sono REM, pessoal, é a nossa segunda fase do sono. Antes de chegar no sono REM, a gente tem o sono não REM, que ainda pode ser subdividido em N1, N2 e N3. Então, essa doença aqui acontece na segunda metade do sono. Como é que é feita? Como é que é caracterizada essa doença, pessoal? O paciente que tem essa manifestação aqui, ele tem episódios de sonhos vívidos e agitados. Ele tem uma atividade motora violenta dormindo, podendo inclusive machucar o parceiro ou a parceira. Qual que é a explicação disso aqui então, pessoal? Veja, na fase REM do sono, o normal é a gente não ter força nenhuma. O normal é ter atonia, não ter tônus muscular. A gente está num sono profundo. Quem tem essa doença aqui, pessoal, essa manifestação, o paciente ele recupera parcialmente esse tônus muscular dele. Então o paciente tem um sonho muito doido de estar lutando, correndo, fugindo e tem força. Lógico que ele está inconsciente, mas tem força. Então muitas vezes ele está dormindo e acaba agredindo o próprio parceiro, sem saber, obviamente. E essa manifestação aqui, pessoal, ela é típica de 3 doenças. E isso aqui eu quero que vocês pinte, rabisque, sublinhem e não esqueça para a prova de vocês. Pode ser doença de Parkinson, pode ser atrofia de múltiplos sistemas e pode ser demência por corpúsculo Levy. São doenças prima-irmãs. E qual é o tratamento dessa condição? É feito com clonazepam, dose 0,5 até 1 mg por dia, e ou melatonina em dose até 12 mg por dia. O diagnóstico pode ser desconfiado de forma clínica, mas preferencialmente através da polissonografia, que vai mostrar que na fase REM o paciente começa a ter atividade muscular. E olha essa questãozinha da USP no último ano que caiu. Paciente sexo masculino, homem idoso, 71 anos, diagnosticado com doença de Parkinson há 11 anos, então veja que esse paciente já tem há um bom tempo doença de Parkinson. No início, ele desenvolveu somente tremor de extremidades, mas evolui com a tríade clássica de sintomas: tremor de repouso, rigidez muscular e bradicinesia, fechando o diagnóstico. Perfeito. Inicialmente, o paciente respondeu bem ao tratamento com levodopa e agonista de dopamina, que ajudaram a controlar os sintomas motores, mas houve progressão da doença nos últimos 2 anos, e o paciente começou a apresentar flutuações motoras, com períodos de bom controle motor alternados por períodos de piora dos sintomas. Até aí é a manifestação clássica, a evolução clássica do paciente com Parkinson. Principalmente o paciente já tem essa doença há mais de 10 anos. Nas últimas semanas, vem apresentando sintomas psicóticos, por exemplo, à medida que o vizinho está vigiando, que mexe sua lata de lixo, etc., mas são ideias pouco estruturadas. Assinale qual é a afirmativa correta relacionada a sintomas psicóticos na doença de Parkinson. Muito boa essa questão da USP, pessoal. Letra A. Ocorre mais no início dos sintomas da doença, podendo ser exacerbado com o tratamento de levodopa. Errado, pessoal. Lembra, a psicose é um achado tardio na doença de Parkinson. Ela até pode, em alguns casos, realmente ser exacerbada com levodopa, mas é mais comum que seja com agonista dopaminérgico. Mas o que está errado aqui é o fato de não ser uma manifestação precoce, e sim uma manifestação tardia. B. Há relatos de sintomas psicóticos de pacientes com a doença, mas são raros. Incorreto. Acabei de mostrar para vocês que até 60% dos casos dos pacientes podem ter sintomas psicóticos. C. Ocorre uma frequência semelhante à prevalência na população geral, ou seja, por volta de 2%. Errado também. É muito maior que isso a prevalência, embora seja até subdiagnosticado ou negligenciado esse sintoma do paciente. E letra D, está associado com estágios mais avançados da doença, podendo atingir 20% dos casos. Perfeito, pessoal. Letra D é correta, lembrando que pode ter uma variação de epidemiologia e estatística conforme a biografia que você consulta, mas fica nessa faixa de 20% até 60% dos casos, de acordo com algumas casuísticas. Ok, pessoal, agora você já está sabendo tudo de manifestações motoras e não motoras da doença de Parkinson. Como vamos fazer o diagnóstico dessa condição? E o diagnóstico, pessoal, ele é essencialmente clínico. Essa mensagem é fundamental. A gente não precisa de exames como tomografia nem ressonância para fazer o diagnóstico de doença de Parkinson.
A gente pede esses exames quando existe uma dúvida diagnóstica. Até o momento, infelizmente, nós não temos um biomarcador para a doença de Parkinson. Isso aqui é o grande desafio, por quê? Se nós pudéssemos descobrir os pacientes lá atrás que já estão com constipação, já estão com anosmia e que já tem uma evolução desse Parkinson, talvez a gente pudesse tentar bolar um tratamento diferente para eles. Mas nós não temos ainda um biomarcador e aí também não temos uma droga modificadora de doença. É uma doença progressiva e que até o momento a gente consegue melhorar o quadro clínico dela, mas não impedir que ela avance com o passar dos anos. E para tentar formalizar, tentar deixar de forma mais objetiva o diagnóstico de Parkinson, nós temos duas formas de fazer esse diagnóstico. Através dos critérios do Banco do Cérebro de Londres, que é o mais clássico, que ficou vigente por muitos anos e que ainda cai na sua prova. E mais recentemente, em 2015, na verdade já faz um tempinho, mas ainda nesse século, a Movement Disorder Society lançou os critérios diagnósticos um pouquinho diferentes do Banco do Cérebro de Londres, mas reforçando que sim, o diagnóstico ainda é essencialmente clínico. Vou mostrar para vocês os critérios diagnósticos do Banco do Cérebro de Londres, pessoal. Nós temos 3 etapas que têm que ser conduzidas de forma progressiva. Primeira etapa, nós temos que caracterizar uma síndrome parkinsoniana. Para isso, o paciente precisa ter obrigatoriamente bradicinesia e pelo menos um desses seguintes sintomas: rigidez muscular, tremor de repouso de 4 a 6 Hz avaliado clinicamente ou instabilidade postural. Fez a primeira etapa, deu certo, fechou, vamos para a segunda etapa. O paciente tem que ser excluído outras formas de parkinsonismo atípicos. Então, tem uma série de listas de critérios de exclusão, como, por exemplo, instabilidade postural precoce, há vários outros red flags que você tem que excluir para poder dizer que é doença de Parkinson. E terceiro, nós temos ainda critérios de suporte para o diagnóstico. A presença de 3 ou mais ajuda a formar o diagnóstico. O início dos sintomas é unilateral, o paciente tem um tremor de repouso, é uma doença progressiva e tem uma resposta excelente ao levodopa. Guardem essa informação, pessoal. Você testou levodopa ou anunciar isso para você que o médico tentou começar levodopa e o paciente não respondeu, opa, isso aqui é uma bandeira vermelha, pessoal. Isso aqui não deve ser doença de Parkinson. A resposta ao levodopa por 5 ou mais anos, então o paciente tem uma resposta sustentada por pelo menos 5 anos e o paciente tem uma evolução clínica de 10 anos ou mais. Os pacientes com Parkinson, pessoal, eles vivem com 10, 15, eventualmente até 20 anos de doença. Mas nós temos que lembrar dos diagnósticos diferenciais. Quero que você lembre do seguinte: do ponto de vista epidemiológico, nós podemos dividir a síndrome parkinsoniana em 4 grupos. O primeiro, que é dito primário ou idiopático, representa a grande maioria dos casos, é a doença de Parkinson, nós estamos falando até agora. Nós temos o parkinsonismo secundário, que esse aqui algumas bancas gostam de cobrar e pega muita gente boa desprevenida, que representa até 2% dos casos e é secundária a medicamentos ou substâncias tóxicas. Qual medicamento, professor? Por exemplo, flunarizina, que acaba sendo prescrito muitas vezes por vertigem nesses pacientes. Nós temos ainda o parkinsonismo atípico, também chamado de parkinsonismo plus, que tem uma frequência muito parecida com o secundário, que entra basicamente 4 doenças: a PSP, paralisia supranuclear progressiva, a DCP, degeneração córtico-basal, a demência por Korpuscle-Levy, DCL, e atrofia de múltiplos sistemas. E por fim, nós temos aquela forma bem mais rara de Parkinson, que é chamada de heredodegenerativo, representa no máximo 1,5% dos casos, que é o parkinsonismo genético. O paciente tem mutação principalmente nesses genes, PARC2 e PARC8. E agora, pessoal, você já sabe como fazer o diagnóstico, vamos partir para o que interessa de fato, tratamento. E eu quero que você comece olhando essa imagem aqui, pessoal. Essa imagem é uma transmissão, uma imagem de uma transmissão de uma sinapse, mostrando quais são os alvos que os medicamentos que nós utilizamos para a doença de Parkinson. Nós temos basicamente essas classes aqui. O levodopa, que é o carro-chefe, a levodopa ela vai ser convertida em dopamina no sistema central, que é justamente o que está faltando para o paciente com doença de Parkinson. Nós temos os inibidores do CONT, que são utilizados junto com a levodopa em alguns casos. Isoladamente eles não são utilizados, vocês vão entender melhor por que mais para frente. Inibidores da MAO-B também são uma excelente classe medicamentosa. Nós temos ainda os agonistas dopaminérgicos, como o pramipexol. Veja que os agonistas eles vão se ligar diretamente nos receptores dopaminérgicos, na membrana pós-sináptica. E temos ainda espaço para a amantadina, que embora não tenha um efeito antiparkinsoniano tão forte assim, ela pode ser muito útil numa situação especial, que são as discinesias. Então, guarda com carinho essa imagem aqui e vamos esmiuçar classe por classe para você nunca mais errar na sua prova. Vamos começar falando da levodopa, pessoal. Essa aqui é a droga de escolha, é a droga principal e se tiver que decorar uma droga do tratamento de Parkinson, é essa, pessoal.
a droga de primeira linha e ela é uma precursora da dopamina, é considerada uma prodroga. Ou seja, lá atrás, quando tentaram desenvolver uma medicação para o Parkinson, tentaram infundir ou por via oral dopamina, mas a gente sabe que a dopamina, pessoal, que é o que está faltando, ela não consegue penetrar de forma adequada a barreira hematocefálica. Então tiveram que inventar um precursor dela que pudesse penetrar a barreira hematocefálica e, por fim, ser convertida em dopamina lá nos neurônios, certo? Agora, tem um detalhe. A levodopa, pessoal, ela acaba sendo clivada, quebrada, por duas enzimas, principalmente, que é a inibidor da dopa-descarboxilase e a CONT. Por isso foi inventado medicações associadas à levodopa que inibem essas enzimas que vão quebrar ela. Porque se der só levodopa na corrente sanguínea, essas enzimas estão presentes no nosso sangue também. Então elas vão clivar a levodopa antes de ela conseguir chegar no nível adequado no nosso sistema central. Então você associa a levodopa com carbidopa ou beserazida, ambas agem como inibidores da dopa-descarboxilase, que é a sigla é DDC, ou o entacapone, que é o inibidor clássico da CONT, que é uma outra enzima. Então já fica a primeira mensagem, levodopa sozinha não dá. Tem que associar com carbidopa ou beserazida ou entacapone. E a gente sabe, pessoal, que levodopa é uma excelente droga, os pacientes com Parkinson têm uma excelente resposta dos sintomas motores, mas que a longo prazo, depois dos 5 anos mais ou menos da doença, o paciente começa a ter alguns colaterais da droga. Quais são os colaterais? Primeiro, existe o fenômeno de wearing off. O que é esse fenômeno de wearing off, pessoal? Vamos falar o seguinte, vamos dizer que lá no começo do diagnóstico de Parkinson, o paciente usava levodopa e ficava super bem por 4 horas, 5 horas. Depois de 5 ou 10 anos de doença, a droga que conseguia fazer um bom efeito por 4 horas, começa a ter um efeito bom só por 3 horas, 2 horas e meia. Ela começa a ter um menos efeito duradouro do que ela tinha antes. E isso nós chamamos de wearing off. E isso tem sido colocado na prova de vocês, pessoal. Existem algumas estratégias terapêuticas para driblar esse wearing off. E a gente sabe também que quanto maior a dose de levodopa, maior a chance do paciente evoluir com discinesias. O que são discinesias, pessoal? Discinesias são movimentos involuntários. Então, por exemplo, eu recentemente atendi uma senhora com Parkinson no consultório, que ela tinha uma discinesia mais cervical, uma discinesia de membros, ela ficava mexendo de forma involuntária os braços. Isso reflete muito uma dose aumentada de levodopa e até mesmo uma exposição muito prolongada do levodopa. E existem também estratégias que nós podemos fazer para reduzir, atenuar essas discinesias. E o dado importante, fundamental aqui, pessoal. A levodopa, ela é maravilhosa, mas ela não impede a progressão da doença. Já foram feitos vários estudos com isso, mas a gente sabe que, infelizmente, ela não consegue parar a progressão da doença. Ela melhora muitos sintomas, mas não consegue estacionar o Parkinson. E olha essa imagem interessante, pessoal. Reforçando como é que é a farmacologia da levodopa. Nós temos aqui a levodopa, ela, na corrente sanguínea, ela pode ser degradada ou convertida em dopamina por duas enzimas, a CONT e a DDC. Por isso, nós precisamos usar alguns dos medicamentos para evitar que isso aconteça, evitar que a levodopa seja quebrada antes de chegar no sistema central. Por isso, a gente associa a levodopa com carbidopa ou beserazida, que são inibidores da DDC, ou com entacapone, que é o inibidor da CONT. Beleza, a levodopa conseguiu atravessar a barreira hematocefálica. Aqui, depois que atravessou a barreira hematocefálica, ela vai ser convertida de fato para dopamina, que é o que a gente precisa, é o que o paciente com Parkinson está necessitando muito, da dopamina para melhorar os sintomas motores dele. Então lembre com carinho essa imagem aqui, pessoal. Levodopa precisa sempre de um companheiro, ou da entacapone, que é o inibidor da CONT, ou da carbidopa, ou da beserazida, que são inibidores da DDC. Passando para outra classe medicamentosa, a segunda principal, digamos assim, que são os agonistas dopaminérgicos. Qual que é a diferença aqui, pessoal? Essas medicações aqui, eles não vão ser convertidas em dopamina. Eles vão se ligar nos receptores de dopamina. Qual que é o principal representante? É um Pramipexol, uma droga por via oral, que inclusive tem no alto custo do SUS. Reforçando que não são metabolizados. Inclusive, alguns autores, alguns guidelines, sugerem que podem ser utilizados para pacientes mais jovens, abaixo de 70 anos, 60 anos, como monoterapia. Então, tem uma boa eficácia sim. Por quê? Existem alguns autores que defendem que quanto mais cedo você expor o paciente a levodopa, mais cedo ele vai ter discinesia e vai ter wearing off, o que é verdade. Mas ainda não é um consenso absoluto você trocar o levodopa pelo agonista dopaminérgico dos pacientes mais jovens. É uma possibilidade você tentar priorizar os agonistas dopaminérgicos em vez do levodopa. Mas tanto uma conduta quanto a outra ainda está certa. Os agonistas dopaminérgicos têm um papel muito interessante no manejo do wearing off do levodopa. Então, quando o levodopa não está
durando o tempo que deveria durar, a gente pode associar um pramipexol para prolongar o efeito da levodopa, mas cuidado, essa classe aqui, pessoal, ela é muito boa, funciona muito bem, mas pode causar psicose e transtornos do controle de impulsos, pessoal. O que é isso? Eu lembro muito bem no ambulatório de Parkinson, na residência da casa, que tinha alguns pacientes que tinham idosos já começaram a ter um comportamento hipersexualizado, uma atividade sexual exagerada, ou começaram a apostar muito em jogos de azar, ou começaram a comprar roupas de forma excessiva. Tudo isso pode ser o espectro do transtorno do controle de impulso, pessoal, uma coisa bem importante de ser diagnosticado e tratado, porque traz diversos prejuízos para os pacientes, prejuízo social, prejuízo econômico e diversos outros. E lembrar também que os agonistas dopaminérgicos, eles podem levar a uma sonolência diurna excessiva, então avisa esse paciente para tomar cuidado para a hora de dirigir, e também pode levar a edema de membros inferiores. E aqui uma imagem para vocês, onde que agem os agonistas dopaminérgicos. Eles vão se ligar aqui nos receptores dopaminérgicos. Eles não vão ser metabolizados em dopamina, como a levodopa é. Então guarde com bastante carinho essa imagem aqui, que é o sítio de ação dos agonistas dopaminérgicos. Nós temos uma terceira classe de medicamento, pessoal, que são os inibidores da MAO-B. Tem que lembrar que é MAO-B e não MAO-A. Isso já foi questão de prova pegadinha. Quando a gente fala de inibidores da MAO-B, pessoal, você tem que lembrar da rasagilina, que é mais frequentemente utilizada, da silegilina, que é uma droga mais antiga, e da safenamida, que é uma droga bem mais recente, bem mais moderna, mas que não é para todo mundo que a gente vai prescrever, a safenamida, e não tem pelo SUS. Os inibidores da MAO-B, eles têm uma característica de um efeito antiparkinsoniano em monoterapia, discreto e moderado, então pode ser sim uma opção de monoterapia, a depender do perfil do paciente, depender de caso a caso, mas lógico que eles têm um efeito menor do que os agonistas dopaminérgicos, do que a levodopa. Pode ser utilizado para reduzir a dose de levodopa ou até adiar sua introdução, e cuidado que existe risco de síndrome cetoninérgica, então cuidado com o senhorzinho, senhorinha, que você vai introduzir uma sertralina, por exemplo, junto com o inibidor MAO-B. Isso aumenta a chance de uma síndrome cetoninérgica. E a safenamida, pessoal, é uma droga que ela age por mais mecanismo, ela, do ponto de vista farmacológico, ela é um inibidor MAO-B, mas ela age em outros canais de cálcio, outros mecanismos, e ela é eficaz para sintomas motores e não motores e reservado para casos avançados. Beleza? Então, safenamida é uma novidade da doença de Parkinson, mas não é para todo mundo e não é pela escolha que nós vamos oferecer ao paciente. A amantadina, pessoal, uma outra medicamento que também tem outros usos, ela foi até inventada como um antiviral, mas ela tem um efeito antiparkinsoniano. É leve, é fraco, mas existe. Só que do ponto de vista prático, pessoal, a gente prescreve ela, mas por quê? Para tratar as discinesias induzidas pela levodopa. Aquela paciente que eu exemplo para vocês, que atende no consultório, que tinha aqueles movimentos irregulares e involuntários do pescoço, nos membros, ela poderia sim se beneficiar da amantadina. Só que cuidado que a amantadina, ela também tem alguns efeitos colaterais, principalmente em idosos. Ela pode piorar a confusão mental, pode levar a alucinações, insônia e pesadelos. Então toma cuidado que é uma droga que geralmente é bem tolerada, mas tem que ficar atento a esses efeitos colaterais dela. E quando a gente fala de Parkinson, questão de prova de Parkinson, você só vai assinalar a amantadina se a questão estiver falando de discinesias. Você nunca vai começar a amantadina como primeira droga para esse paciente. E por fim, pessoal, mas não menos importante, existem os anticolinérgicos. Anticolinérgicos são representados principalmente por quem? Pelo biperideno, existindo essa triexifenidila. Qual que é a vantagem dos anticolinérgicos e a desvantagem? A vantagem, na verdade, pessoal, é que pode melhorar o tremor parkinsoniano e a rigidez, principalmente o tremor. Mas aí vem a grande desvantagem. Antigamente era prescrito a rodo o perideno dos pacientes. E ao longo dos anos nós fomos vendo que, na verdade, o perideno ele acelera o declínio cognitivo. Ele acelera a demência desses pacientes. Então, não é nada interessante passar a rodo como era antigamente para o perideno. Casos muito estacionados e a tendência é que cada vez menos sejam prescritos. Lembrar que também existem efeitos colaterais sistêmicos dos anticolinérgicos. Constipação, boca seca, retenção urinária. Então, veja que é uma possibilidade terapêutica, mas cada vez mais em desuso atualmente. E veja essa questão aqui da MP do Paraná, bem interessante. A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, relacionada com a idade ultrapassada pela doença de Alzheimer, certo? Em relação ao tratamento da doença de Parkinson, assinale a opção correta. A dopamina não atravessa a barreira hematocefálica, por essa razão é usado um precursor, a levodopa. Exatamente o conceito que eu para vocês, pessoal. A levodopa vai ser transformada em dopamina lá no nosso cérebro. 2. A levodopa é administrada em associação com um inibidor da descarboxilase periférica,
para impedir seu metabolismo periférico. Perfeito, pessoal. Reforçando, a levodopa sozinha não é eficaz. Tem que associar com carbidopa, ou bezarazida, ou até mesmo o entacapone, para ter uma eficácia maior. E 3, as complicações motoras não estão relacionadas à dose de levodopa, e sim ao seu componente genético. Errado, pessoal. As complicações motoras, as duas principais, discinesias e wearing off, elas estão totalmente relacionadas à dose de levodopa. Quanto maior a dose, maior chance de você ter essa complicação, e pelo tempo de exposição, mas não tem nenhuma relação com o componente genético. Portanto, a resposta correta, 1 e 2 verdadeiras, e a afirmativa 3 é falsa. Questão da USP, também bem recente, o último concurso deles. Homem, 67 anos de idade, homem idoso, é acompanhado por doença de Parkinson 12 anos. Então veja que esse homem já tem bastante tempo de doença de Parkinson. A esposa se refere que o paciente está realizando gastos excessivos com compras necessárias em apostas em casas de jogos. Tem ingerido maior quantidade de alimentos, preferencialmente doces, e houve aumento importante da atividade sexual. Já consegue pensar o que está acontecendo com esse paciente? Está em uso atualmente levodopa, bezarazida, 200/50, 5 vezes ao dia, uma dose já bem importante. Pramipexol, 1 mg 3 vezes ao dia, amantadina, 100 mg 3 vezes ao dia, e rasagilina, 1 mg uma vez ao dia. Então veja, o paciente já pode farmácia, já é um Parkinson aí de um controle um pouquinho mais difícil mesmo. Agora, o que o autor quer saber? Assinale o medicamento mais provavelmente relacionado à queixa. Qual dos quadros aqui é o culpado, pessoal? Para esse comportamento impulsivo do paciente, de aumento da atividade sexual, aumento dos gastos de forma irresponsável, de forma impulsiva, e apostas em casas de jogos, pessoal. Só pode ser esse camarada aqui, o camarada, letra C, pramipexol. Levodopa, amantadina e rasagilina é muito menos frequente a gente encontrar essa forma. E agora, pessoal, vamos falar um pouco melhor sobre o tratamento do wearing off. Wearing off, pessoal, aquele efeito que eu falei para vocês de a levodopa ela perdeu o efeito dela ao longo dos anos de uso, ela dura menos tempo no corpo do que deveria. Segundo a diretriz guideline da Academia Brasileira de Neurologia, que foi divulgada em 2022, nós temos 3 opções, 3 formas de manejar esse wearing off. Primeiro, agonistas dopaminérgicos, como o pramipexol e a roticotina, são efetivos no controle das flutuações motoras na doença de Parkinson avançada, nível A de evidência. A segunda opção também tem nível de evidência, que são os inibidores da CONT, então Capone, também são efetivos nas flutuações motoras. E a terceira opção, também nível de evidência, são os inibidores da MAO-B, a rasagilina principalmente. São efetivos também no controle das flutuações motoras na doença de Parkinson avançada. Professor, então os 3 são mesmo de evidência, correto? Correto. Qual você vai utilizar? Fica a gosto do freguês, pessoal. Tem mesmo evidência, vai avaliar caso a caso. Por exemplo, se o paciente já estiver usando o entacapone, você pode preferir introduzir uma rasagilina, se não estiver usando ainda. Se o paciente ainda não estiver na dose máxima de pramipexol, você pode aumentar a dose de pramipexol. Então, avalia caso a caso para você definir qual é a conduta adequada para esse paciente. Tem que saber isso, professor, para prova? Tem, porque isso aqui já caiu, pelo menos em 2 bancas grandes, SURSE e IANSP. E cirurgia para doença de Parkinson, pessoal, existe? Existe. É para todo mundo? Óbvio que não, pessoal. Nós temos indicações clássicas que são essas 3. Complicação motora refratária de cinesia wearing off, você fez todos os ajustes possíveis e mesmo assim o paciente ainda está sofrendo bastante com alguma dessas complicações. Tremor refratário ou intolerância às medicações, o paciente tentou utilizar, mas teve muito efeito colateral. Quais são as opções de cirurgia que nós temos? Palidotomia, talomotomia ou estimulação cerebral profunda, que é o DBS, a sigla DBS em inglês. Essa aqui é mais utilizada de todas, a que tem a menor taxa de complicação, bastante efetiva, e é o que provavelmente vai cair na sua prova quando cobrar esse tratamento cirúrgico. E mais uma informação importante, pessoal. A cirurgia Parkinson não vai curar a doença, longe disso. O que ela pode fazer é reduzir a dose de medicamentos que o paciente utiliza. Combinado? Então, pessoal, faço bastante questões de Parkinson porque é um tema quentíssimo para a sua prova no final do ano. A gente se encontra em breve de novo. Um abraço.